Queridos irmãos, Shalom, bom dia a todos, tudo bom? Estávamos aqui fazendo o nosso devocional e meditando numa palavra que me chamou muito a atenção. É uma palavra que a gente quase não percebe e quase não lê sobre ela. Parece que os nossos corações ainda estão muito ligados, né, nas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, mas nós não associamos essa palavra a esse dia. Estava lendo aqui na carta de Pedro, precisamente na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, sobre o dia do Senhor, como serão essas coisas e que tipo de pessoa nós precisamos nos tornar, o que precisamos desenvolver para cooperar com esse dia. Pedro diz assim, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos todos se desfarão pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Quem eu tenho sido mediante as verdades de Deus que estão estabelecidas? Quem eu tenho sido mediante as profecias, o que tem dito os profetas para que se cumpra e venha o Senhor e julgue a terra? Quem eu tenho me tornado? Que tipo de pessoa eu tenho sido? Como eu tenho cooperado para isso? Porque nós fazemos parte dessa vinda. Nós fazemos parte desse evento que irá acontecer. Todos os que creem no Senhor precisam estar entendendo quem são, precisam estar entendendo o que desenvolver, o que fazer para que esse dia se estabeleça. Esse dia é um dia importante, irmãos. Sem ele, o Senhor não estabelecerá nada sobre a terra. Então precisamos trabalhar nesse dia. Precisamos cooperar nesse dia. Pedro diz, visto que tudo será, versículo 11, desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês se tornem? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Eu ouço algumas pessoas dizerem, Senhor, espera mais um pouquinho. Não, nós precisamos como servos, como filhos, como sacerdotes, trabalhar para que esse dia venha, para que esse dia se cumpra. É um dia que para nós será um dia de alegria eterna, a vinda do nosso Deus. Então ele diz, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. É legal essa linguagem, do apóstolo Pedro, porque ele fala sobre novos céus e nova terra. E a perspectiva de novo aqui não é o que nunca existiu. Na verdade, Deus vai restaurar toda a terra. Ele vai restaurar toda a terra para que a terra seja como antes era o jardim do Éden, sem o pecado, sem a morte, sem doenças, sem dores e sem nenhum tipo de coisa que agrave o seu santo nome. Então, novos céus e nova terra, quando ele diz que isso irá se estabelecer, ele está falando, eu vou trazer a realidade que estava no Éden. Então, Anderson, por que ele fala novos céus e nova terra? Porque nós nunca vivemos na realidade do Éden, do antes do pecado. Nós nascemos sob o pecado e vivemos sob o pecado. Então, quando essas coisas estabelecerem para nós, o que cremos em Cristo, para nós que somos salvos, para nós que somos filhos e sacerdotes, será um grande dia, uma grande novidade, porque nós nunca vimos e nunca vivemos essa realidade. Então Pedro está falando que no dia do Senhor, ele vai fazer com que esta terra, em que a gente sabe que há muitas coisas ruins, ela se torne como um jardim, o jardim do Éden. Novos céus, nova terra, nova realidade nos céus, nova realidade na terra. E ele continua dizendo, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também diz o nosso amado irmão Paulo, e lhes escreveu com sabedoria
com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma com todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos, e suas cartas contêm coisas até difíceis de entender, os quais os ignorantes e insensatos torcem, como também fazem com as demais escrituras, para sua própria destruição. E ele continua dando conselhos a nós. Portanto, amados, sabei disso. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro os que não têm princípios, nem percam a sua firmeza e a fé e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, irmãos, a nossa participação, tudo aquilo que somos para Deus, tem que se desenvolver até que o dia do Senhor se estabeleça. Nós precisamos nos encontrar trabalhando. O que isso quer dizer? Que em trabalhar de forma sacerdotal nesses dias, nós também cresceremos em paz, em perseverança na fé, em simplicidade, numa maneira santa e piedosa de viver, como disse Pedro nesse texto. Eu abençoo vocês com essa palavra, foi uma palavra muito abençoadora para mim. E até o próximo devocional. Um grande abraço em todos vocês e um grande beijo.